Porque o que o diabo queria com aquilo? Tocar aonde? Tocar onde? Tocar onde? Na vontade de Deus. O diabo queria tocar na vontade de Deus. Que ele não fizesse, mas não fizesse como Deus pediu, como Deus quer. Fizesse, mas fizesse do jeito dele. Está entendendo? Perdeu o temor com a vontade de Deus, com a palavra de Deus. Perdeu o temor com aquilo que Deus estipulou, determinou. Porque Deus não quer dinheiro, que é outra coisa que as pessoas não entendem. Deus não quer dinheiro. Deus quer ser honrado, respeitado, considerado. Deus quer ser considerado, respeitado. Por isso que o dízimo não é só dinheiro, você vai entender, a gente vai explicar. Mas são os primeiros 10%. Por quê? Porque é Deus em primeiro lugar, Deus acima de tudo, Deus à frente de tudo. Acima de você, de compromisso, de honra, de qualquer outra coisa. Deus acima de tudo. Quando você faz isso, você está demonstrando para Deus, expressando para Deus, que realmente você teme, você considera, você respeita, você confia, você quer fazer do jeito dele. Porque quando ele fala dos dízimos e ofertas, ele diz: o filho honra o pai e o servo seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Então o que Deus estava requerendo ali? O que, gente? A honra, o temor. As pessoas perderam o temor também naquela época. Perderam o temor com as coisas santas, com a vontade de Deus. Então tem muita gente na igreja que não sabe, que não tem temor com as coisas santas. E que pensa que é dizimista, mas não é. Pensa que é dizimista, mas não é. Porque o dízimo representa um limite. Um limite. Que eu não posso ultrapassar. O limite de respeito, o limite de consideração. Que eu tenho liberdade para fazer o que eu quiser, que é lícito. Dentro do limite estipulado por Deus. Por exemplo, põe lá, de novo. Aliás, segue aí, por favor. O que a gente viu esses dias? E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Deus criou o jardim do Éden, tinha tudo de bom ali, tudo que o homem precisava, tudo excelente, tudo maravilhoso, tudo extraordinário, e colocou o homem lá para cuidar do jardim e para quê? Para quê, gente? Para quê? Desfrutar. Por favor, pense. Deus colocou o homem lá para lavrar, para cuidar, para desfrutar. Deus não colocou o homem no jardim para ser o seu empregado. Deus não colocou o homem no jardim para ser o seu funcionário, para ser o seu escravo. Deus deu a ele a responsabilidade de cuidar, mas era para ele mesmo, era tudo para ele. O homem tinha liberdade para comer o que ele quisesse, para fazer o que ele quisesse. O homem tinha liberdade, era livre. Deus queria que ele tivesse o melhor. Deus queria que ele tivesse o melhor de tudo, como ele quer que você tenha o melhor de tudo.
Deus não chama você para uma religião, para uma igreja. Deus não estipula regras. Deus não estipula limites, como o dízimo e outras coisas que vamos falar, para que você viva como um escravo. Não posso isso, não posso aquilo, só posso aquilo outro. Deus, Ele dá os limites para o nosso bem. Ele nos chama para que nós venhamos ter vida com Ele, comunhão com Ele, casamento com Ele, para que tenhamos liberdade de termos uma vida plena. Jesus disse: eu vim para que tenham vida em abundância. Então o que Deus quer para você não é te dar regras, não é te prender dentro da igreja, te prender numa religião. O que Deus pede para você não é para te escravizar, não é para tirar, para tomar alguma coisa de você. Tomar o seu dinheiro, tomar a sua liberdade. Você vê que tem gente que diz: se eu não vou me batizar agora, porque senão não vou curtir mais a vida. Deus não quer tirar de você o prazer de viver. É o contrário, você só curte a vida quando você tem o Espírito Santo. Ele não quer tirar de você o prazer de viver, de curtir a vida. Porque quem é que está curtindo a vida aí que é feliz? E cada vez está pior. Quanto mais o mundo dá para o ser humano melhoria de condição de vida, quanto mais o mundo dá para o ser humano melhoria em ciência, em medicina, em tudo que se possa ver, distração, mais depressivo o mundo, o ser humano fica. Depressivo e suicida. Sim ou não? Depressivo e suicida. Mas o diabo coloca na cabeça da pessoa, como ele colocou na cabeça deles, que Deus estava tirando, queria tirar, esconder algo bom deles. Foi quando o diabo disse: não, vai morrer coisa nenhuma. Deus sabe que se vocês comerem, seus olhos vão se abrir, vocês vão conhecer o que vocês não conhecem, vão ver o que vocês não veem, vocês serão como Deus. Está dando para entender? Então a vontade de Deus é que você tenha o quê? Tenha o quê? Além da salvação, que é o mais importante, que você tenha tudo. O melhor. A vida abundante. O casamento, a família, prosperidade, saúde, tudo. Ele quer o melhor para você. E tudo que Deus fala, tudo que Ele pede, tudo que está escrito, tudo que Ele dá para a gente fazer, é para quê? É para o nosso bem. E para que eu, obedecendo, me sujeitando, aceitando o jeito de Deus, mostre como que eu respeito Ele. Como que eu considero que realmente eu vejo a Deus como o Senhor. E a palavra dele é a última e acabou. Então não vou fazer o que eu acho, que eu quero, o que eu penso, o que o coração deixa ou manda. Eu vou fazer o que Deus falou. Porque Ele é o centro de tudo. Poxa, está dando para entender? Está dando para compreender? Está ficando claro? Então você vê que as pessoas, por exemplo, no caso do dízimo, as pessoas veem o dízimo como o quê? Dinheiro. Se ela estiver tirando lá os primeiros 10% ou 10%, ela acha que é dizimista. Não, o dízimo é representação do temor. Preste atenção para você entender. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus disse: olha, tudo é de vocês, só tem uma árvore. Aquela árvore era o quê? O limite. Por exemplo, como eu tenho dito, você que tem filho, seu filho tem liberdade em casa? Tem ou não? Seu filho já é casado, não mora mais com você, ele tem liberdade na sua casa? Ele tem que ligar e falar assim: mamãe, posso ir aí? Ele pode ligar para perguntar se você vai estar em casa. Sim ou não? Quando ele chega em casa, faz cerimônia?
O filho tem o quê? Liberdade. Chega, senta no sofá, no chão, põe a perna para o ar, abre a geladeira. Sim ou não? Mas todo filho tem um limite. Ele é livre dentro da casa dos pais, mas tem um limite. Ele sabe o que a mãe não gosta. Ele sabe o que a mãe não aceita, não quer ou aborrece. E mesmo sendo filho e tendo liberdade, se é um filho de verdade, o que ele faz? Respeita o limite da mãe, porque ele respeita a mãe, não quer aborrecer a mãe. Está compreendendo? Então, assim somos nós. Deus criou a terra e colocou a gente aqui, colocou Adão e Eva. Tá, vocês são livres. Só que tem só uma coisinha que eu estou pedindo, só uma. Só um limitezinho. Respeita o que eu estou te pedindo. Então aquela árvore representava o dízimo. Deus, em primeiro lugar, representava limite. Representava a vontade de Deus acima da minha vontade. A vontade de Deus acima da minha vontade. A vontade de Deus soberana. Acima de todas. Então tem gente na igreja que a vida está amarrada, está destruída, ou vai ficar destruída ainda, porque ela não entendeu esse princípio básico. Ela se preocupa, às vezes, em trazer o valor do dízimo, ela se preocupa em vir à igreja, ela se preocupa em fazer algumas coisas que ela aprendeu na igreja, ou orar, ou jejuar, ou uma corrente, vir domingo. Mas ela não aprendeu o princípio do respeito, do temor, da consideração, da vontade de Deus soberana, acima da sua, de um Deus misericordioso, compassivo, amoroso, que quer o melhor para a gente, que sacrificou o filho dele por nós, e que só quer ser respeitado na sua vontade. Compreendendo ou não, ele quer ser respeitado na sua vontade. Quantas pessoas que vêm à igreja, que têm até testemunhos para contar, de verdade, de fato, a vontade de Deus está acima da vontade dela. Pense você. Pense você. De fato, de verdade, em tudo na sua vida, a vontade de Deus está acima da sua vontade? A vontade de Deus é soberana, indiscutível, ou tem coisas que Deus pede que você fica discutindo ali, argumentando, pensando, não, mas é que, Deus sabe, mas como é que é? Não, assim não dá. Porque o trabalho do diabo é garantir que a gente acredite que nós podemos fazer do nosso jeito e que no fim vai dar tudo certo. Esse é o trabalho do diabo. Fazer a gente crer que a gente pode desconsiderar o que a gente não gostar, desconsiderar o que vai mexer com a gente, mexer com o coração, com a ferida, e que não vai ter problema nenhum. Esse é o trabalho do diabo. Então Deus chegou e deu uma garantia, uma certeza: não coma dessa árvore, vocês vão morrer. E aí vem o diabo. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Certamente não morrereis. O diabo garantiu. Não é bem assim não, fica tranquilo. Não vai morrer não. Pode comer. Então é assim que o diabo faz com você, comigo, com cada um de nós. A gente ouve a palavra de Deus. Aquela palavra confronta o que nós estamos vivendo. Confronta a forma como nós cremos em Deus. Confronta
a forma como o nosso coração quer. Confronta o que nós achamos, o que nós pensamos. E aí, vem o diabo e diz: não é bem assim. Não é bem desse jeito. Não precisa ser radical. Não precisa. Deus sabe. E aí vai. Deus sabe que você não pode. Deus sabe que a carne é fraca. Deus sabe isso, Deus sabe aquilo. Deus sabe aquilo outro. E a pessoa despreza a palavra de Deus e ouve a palavra do diabo dentro da igreja. Meu Deus, me ajuda. Você está entendendo? Por exemplo, estou falando esses dias do casal que eu atendi, de obreiros, que quando ele era obreiro lá atrás, 8 anos atrás, ele decidiu que ele ia fazer faculdade, porque ele queria crescer mais na vida, queria prosperar mais, ele queria ir além. Até então ele só dependia de quem? De Deus. Agora ele pensou, não, eu preciso de uma faculdade. Eu preciso. O problema não é a faculdade, mas ele colocou na cabeça que ele só iria prosperar se ele tivesse o diploma. Esse é o problema. Porque Deus dá liberdade para você fazer faculdade, para você estudar. Você faz o que você quiser, que é lícito. E é aí que o diabo pega a pessoa. Porque fazer faculdade é errado? Você trabalhar, você querer crescer na vida é errado? Aí que o diabo pegou. Porque aí ele começou a ter menos tempo para as coisas de Deus. E aí o diabo veio e sugeriu: sai de obreiro, entrega teu uniforme. Deus sabe que você está trabalhando e estudando. Deus sabe. Você não está roubando, você não está adulterando, você não está mentindo, você não está fazendo nada errado. Você vai continuar na igreja, você vai continuar sendo de Deus. Entrega o uniforme. Quer dizer, quem chamou ele para ser obreiro? Foi um chamado de Deus. Ora, então deixar de ser obreiro é deixar de fazer a vontade de quem? Foi Deus que chamou. Mas o diabo deu garantia para ele. Ah, não, Deus sabe, não vai acontecer nada não. Deus sabe, você está aí lutando para crescer na vida. Quer dizer, já não dependia do altar mais. Aí ele saiu de obreiro. E aí foi trabalhando, ele foi estudando, mergulhando, com sede. Aí o diabo, poxa, quarta-feira, no meio da semana, você trabalha e estuda, você fica tão cansado. Não, Deus sabe. Vai só domingo. Vai só domingo. Você não está fazendo nada errado. O diabo dá o quê? Garantia. A serpente disse à mulher: certamente não morrerás. Certamente não morrerás. O diabo deu garantia que não iria acontecer nada. Deus sabe. Mas ele estava passando a dar mais para ele e menos para Deus. A sua vida não é sua, a minha vida não é minha. Enquanto a gente tinha o controle da nossa vida, a gente só se desgraçava. Sim ou não? Só quebrava a cara. A nossa vida pertence a Deus. E a prioridade da nossa vida é cuidar da nossa alma, da nossa salvação, do nosso casamento com Deus. O que eu quiser fazer é com o resto do meu tempo. O resto do meu tempo eu vou fazer o que tiver que fazer. E vai ser abençoado, porque Deus está em primeiro lugar na minha vida. Está dando para entender? Você vê, ao contrário disso, há um tempo atrás, a gente pegou o testemunho de uma obreira aqui, que ela vinha fazendo concurso, para passar num concurso público, há não sei quanto tempo. E ela ficava lá, não passava. E aí chegou um concurso que era o do sonho dela. E aí veio, ela, vou ter que estudar mais, eu vou ter que me empenhar mais, porque dessa vez eu tenho que passar, porque eu não posso perder essa chance. Mas ela pensou e falou: não, para mim fazer isso aí, deixar de vir quarta-feira, não, eu não troco nada pela minha comunhão com Deus. Porque a quarta-feira é o dia principal, mais do que o domingo.
principal da palavra, de demonstrar a Deus que Ele é o primeiro, que Ele é mais importante. Durante a semana, prioridade, primícia, porque você pega a hora do descanso, que você quer ir embora, descansar, tomar banho, chegar em casa, e você renuncia e entrega para Deus como uma oferta, uma prova de gratidão. Ao invés de ir embora cansado, eu vou vir aqui. Quer dizer, Deus é o primeiro. E ela se negou a fazer isso. Pois Deus abençoou, deu sabedoria a ela. Como fez lá com Daniel e os amigos dele lá, com Nabucodonosor. Deus fez eles serem 10 vezes mais sábios do que os outros. Se você já leu a história, você viu. E ela que já tinha 3 ou 4 vezes prestado concurso e nada, passou em primeiro ou segundo lugar nesse. E ocupou um cargo que ela não tinha capacidade de ocupar. Ela não tinha ainda o que é necessário para ocupar o cargo que ela ocupou. Porque Deus ficou em primeiro lugar. Primeiro lugar. Com Deus eu posso tudo. Sem Deus eu não posso nada. Um emprego, um dinheiro, uma profissão, seja lá o que for, não pode fazer por mim o que Deus e só Deus pode fazer. Então você vê que é uma coisa simples, que eu tenho certeza que está mexendo com muita gente aí. De repente você está aí até com raiva, revoltado. Ah, o senhor não sabe da minha vida. Ah, o senhor não sabe como é que é a minha vida apertada, o senhor não conhece. Eu estou falando da palavra de Deus. Eu estou mostrando resultados reais, concretos. Nós estamos vivendo num mundo que está cada vez pior. Cada vez pior. O final está chegando. Estamos nos últimos dias. Os sinais estão se multiplicando. Mal aconteceu uma tragédia, já tem outra. Tudo que você está vendo acontecer, e no Brasil, São Paulo, vento de mais de 100 quilômetros, agora na Islândia, 24 horas foram 1000 terremotos. Tiveram que evacuar a cidade. Um vulcão que vai entrar em erupção. Tsunami meteorológico no Rio de Janeiro e Santa Catarina. Do nada. Se fosse mais forte, tinha matado. Quer dizer, as coisas estão aí. A terra está gritando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. E Jesus disse que quando Ele voltar, nós temos que estar o quê? Preparados, prontos, de pé. Então não tem nada mais importante que você cuidar da sua alma, da sua salvação. Cuidar da sua vida com Deus. Com isso você tem o resto. Jesus falou, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas... Mas a pessoa não crê que Deus vai acrescentar. Porque a serpente vem e fala, não é bem assim não. Não é bem assim não. E a pessoa deixa de crer em Jesus que disse, será acrescentado tudo o que você precisa. E crê no diabo que diz, não, você que sabe da sua vida. Você que sabe onde o calo aperta. E a pessoa vai tocando naquilo que é de Deus. Então, se eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para vir buscar a Deus, quarta e domingo, então eu estou comendo daquele fruto, eu estou tocando no dízimo. Eu estou tocando no dízimo, porque eu estou tocando na vontade de Deus. Eu estou ultrapassando o limite, eu estou ouvindo a voz do diabo. Está ficando claro? Essa é a realidade. Aí ele disse, quando eu vi, aí domingo, não, essa semana foi muito pesada. Não vai hoje não, porque Deus sabe. Aí faltava domingo, ia no outro. Quando eu vi, eu estava fora da igreja. E o diabo, que não é burro, na maioria das vezes, ele deixa a pessoa ter. Se formou, cresceu, comprou casa, comprou carro, 4 anos, ele estava lá assim, tá vendo? Eu fiz a escolha certa. Eu fiz a escolha certa. Se eu estivesse lá na igreja, não estaria aqui onde eu estou. 4 anos depois, sozinho, sem Deus, apagado, o diabo começou a tirar. Ficou depressivo e tentou se matar. A mãe dele que estava lutando por ele. Se não tivesse quem lutasse por ele, estava no inferno agora.
Porque ele começou com uma coisa pequena. Não estou roubando, não estou adulterando. Você está entendendo, gente? A mãe dele dava dinheiro para gasolina e para comida. Aí faz 4 anos que ele voltou. E quantas pessoas estão assim? Então quando você faz o contrário da vontade de Deus, você está tocando no dízimo. Você está comendo daquele fruto. Aí se você traz os primeiros 10% certinho, para Deus é só uma semente, é uma oferta. Você só vai colher o financeiro. E não vai colher o que um dizimista colhe. Você vai colher uma plantação. Você plantou, Deus vai honrar, você vai colher de volta. Você não tem a proteção, você não tem a bênção, você não tem a garantia de ser feliz entre todas as pessoas, de ter a diferença na sua vida entre os outros que não creem. Você não tem isso, você está sozinho. Porque está ouvindo a voz do diabo. Está ouvindo a sugestão de Satanás. Por exemplo, vamos lá. O Senhor tinha falado aos filhos de Israel: não chegareis às mulheres estrangeiras. Não chegareis a elas. E elas não chegarão a vós. De outra maneira, seguramente perverterão o vosso coração. Eu tenho que falar mais perto. Aqui não dá para ir perto de todo mundo. Principalmente quem chega atrasado. Por isso que é bom você ter o aplicativo, pessoal. Estava com um problema lá no Android, agora corrigiu. Porque tem gente que parece que não assiste TV, não ouve rádio, não é nada. Faça as coisas, o horário muda, a pessoa... não é 7 horas, não é 18 horas, não é 8. Baixa o aplicativo para você acompanhar os programas, as mensagens, ficar por dentro das coisas da igreja. Mas, vamos lá. Deus havia dito que os filhos dele não poderiam se envolver com mulheres estrangeiras. Ele não disse, porque pode ser que talvez elas corrompam o teu coração, ou eles. Olha, não se envolva com mulheres estrangeiras, porque você corre o risco delas corromperem seu coração. Amém? Graças a Deus vocês estão espertos. Deus garantiu. Deus garante, não se envolva, elas vão corromper seu coração. E Salomão, porque se tornou o homem mais sábio do mundo, a serpente apareceu para ele e disse: não vai acontecer. Deve ter falado, você é o homem mais sábio do mundo, nem o diabo vai te enganar. Você está entendendo? Está pegando o espírito da coisa? Deus disse, não se envolva. E ele? Porque não vai acontecer o que Deus falou. Se Deus tivesse dito, olha, você corre o risco. Aí tudo bem, eu vou vigiar. Não, Deus disse, vai cair. E ele se envolveu com várias mulheres estrangeiras. E aí, está lá. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração. Aquela desgraça que você viu lá, que você pode ler lá em Eclesiastes 2, que Salomão ficou depressivo, que Salomão disse que passou a odiar a vida, a odiar todas as obras que ele fez, se tornou depressivo. Antes de ficar depressivo, ele se envolveu com tudo que não presta, passou a fazer, todo dia tinha festa, balada no palácio dele. Porque ele foi ficando distante de Deus, foi ficando vazio, aí começou a fazer festa. Ele criou, ele tinha uma banda pessoal. Todo dia tinha banquete, todo dia tinha festa e todo dia ele se embriagava. Porque já estava longe de Deus, vazio. E depois que ele tentou de tudo para preencher o vazio, que só Deus podia preencher, ficou depressivo e passou a odiar tudo. Mas tudo começou ali, ó. Tudo começou ali. Porque quando Deus disse, não se envolva, ele não ouviu, ele ouviu o diabo. Então na sua velhice, suas mulheres
Quantas pessoas a gente vê na igreja? Quantas? Eu estava falando ontem, eu fui fazer reunião, primeira igreja que eu fui cuidar, em Taubaté, no interior de São Paulo. Eu cheguei lá, manifestou uma menininha desse tamaninho, uma mocinha. Demônios, legiões de demônios, violentos, quebrando banco, quebrando tudo, jogando tudo para o alto. E depois que eu fui atender, era obreira. Como que uma obreira chegou a essa condição? Porque o diabo apresentou um rapaz que não bebia, que não fumava, que não fazia nada errado, que era um rapaz bacaninha. Mas era estrangeiro, não era da fé, não era de Deus, não tinha o Espírito Santo. A mãe dela, obreira, falou, ela não aceitou. O pastor falou, ela não aceitou. Não, o pastor quer o meu mal. É assim que o diabo fala. Quando a pessoa recebe uma palavra, o pastor fala aqui, ou num atendimento e fere, vai contra. Não, o pastor não conhece meu coração, quer o meu mal. Sim ou não? E ela passou por cima de todo mundo, deixou de ouvir a Deus, que fala não se envolva, e foi, e casou. Na lua de mel ela já apanhou. E por que ela estava cheia de demônios? Porque começou a apanhar feio e a ser traída. Aí ela ficou mal, com raiva, com ódio. Pronto. Saiu o Espírito Santo, entraram os demônios. E é o que a gente vê demais. Pessoas que teimam. Eu vou converter ele, eu vou converter ela. Estou falando de Jesus para ele. Então converte primeiro. Ganha para Jesus primeiro. Mas aqui a pessoa sabe que não vai ganhar, aí fica com essa desculpinha. Não, eu estou falando de Jesus para ele. Nada, conversa fiada. Sabe que não vai se converter coisa nenhuma, porque senão esperava. Sim ou não? Eu vou ganhar ele para Jesus, vou esperar. Quando eu ganhar ele para Jesus, aí ele tiver o Espírito do meu Deus como eu tenho, aí a gente se casa. Não, por que não espera? Porque sabe que não vai ganhar. Porque a serpente está dizendo, não vai acontecer nada. Não vai ter problema não. Eles estão exagerando. É assim que o diabo trabalha, gente. Pense. O que é que você tem ouvido aqui dentro que vai contra o que você pensa, contra o que você... Está na Bíblia, não é aqui dentro só não. O que não tiver na Bíblia você desconsidera. O que você tem ouvido aqui da palavra de Deus, que te confronta, que mexe com você, você fica com raiva. Fica com raiva até da gente. Você não aceita, não é assim, não vou fazer, não concordo. Você está ouvindo o diabo. Porque nós estamos falando da palavra de Deus. E tem gente que às vezes nunca mais volta. A gente está fazendo de tudo para levar a pessoa a Deus, para salvar, para ela ter paz, ter vida. E ela fica com raiva da gente. Porque ela ouviu que ela não gostou. Mas está na Bíblia. É para o bem dela. Você conhece alguém assim? Quem conhece alguém assim? Saiu. Ih, olha aí. Está vendo? Cuidado. Olha só. Porque necessitais de paciência. Paciência, nós já falamos, no escrito original, no grego, paciência quer dizer, em resumo, perseverança. Nunca se dobrar, nunca se curvar. Então ele diz, necessitais de paciência, de nunca se curvar, nunca se entregar, nunca se render. Para que, depois de haver feito o quê? Possais alcançar a promessa. Então eu só alcanço a promessa depois que eu faço o quê? E tem gente que não aceita a vontade. O diabo fala para ela assim, não, faz só corrente. Faz só campanha, faz um voto. Que você vai conseguir o seu milagre. Avalie a tua vida. Porque se você, que já tem um tempo de igreja, quem é novo está aprendendo. Você que tem um tempo de igreja, e você não concorda com a vontade de Deus, você não perdoa, você não para de falar mal dos outros, mantém maus olhos, se prostitui, você faz o que é errado, faz do seu jeito. Você já conhece a verdade,
Mas você faz do seu jeito, você está tocando no dízimo. Você está comendo do fruto. Você está ouvindo a serpente. Você está ouvindo o diabo. Você não vai permanecer muito tempo. Isso não é maldição. Isso é a realidade. Porque quando a pessoa quer Deus, ela se preocupa com a vontade de Deus. Então ele diz que, Jesus disse, buscai em primeiro lugar. Então quando eu não busco o reino de Deus, eu não quero ser de Deus. Eu não quero conhecer a Deus, eu não quero ter experiência com Deus, casamento com Deus, o Espírito Santo e a justiça do reino dele. Não, eu quero a cura, a libertação, a bênção, o casamento, a família, o dinheiro, a prosperidade. Então eu estou ouvindo a quem? Estou ouvindo a quem? É só pensar. Se eu não estou buscando o reino de Deus e a justiça dele em primeiro lugar, então eu estou ouvindo o diabo. Não importa se eu conheço a Bíblia toda, se eu louvo, se eu adoro, se eu canto, se eu sou bispo, pastor, 10 anos, 100 anos de igreja, não importa. Eu estou ouvindo o diabo. Porque a vontade de Deus é que a prioridade seja o reino dele, seja ele, seja a justiça dele. O resto ele vai cuidar. Mas aí o diabo vem e fala, não, você está com a vida apertada, você tem que primeiro resolver o seu problema, depois você busca o Espírito Santo, depois você se batiza, depois você entrega a sua vida, você tem que agora resolver o seu problema. E aí a pessoa fica ouvindo o diabo dentro da igreja. Porque ela está fazendo o contrário do que Deus está pedindo, está tocando no dízimo, está comendo do fruto, está ouvindo a serpente. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, o quê? Que é o final dos tempos, que é o que a gente está vendo. Mas aquele que perseverar até o fim, esse, perseverar em quê? Perseverar em quê? Ele está falando do quê? Por se multiplicar, iniquidade. O que vai esfriar? Então é perseverar em quê? Em não se envolver com a iniquidade. Perseverar em não fazer o que é errado, que vai esfriar o amor do ser humano e com Deus. Se eu quero ser salvo, então eu tenho que me manter dentro do limite. Eu não posso tocar na vontade de Deus. O que Ele falou que é errado, então vai ser errado. O que Ele falou que não é para fazer, então não vou fazer. Ele só quer o melhor para mim. Mas quando a gente faz do jeito que a gente quer, então aí o amor se esfria. E a gente não consegue a salvação. Lá em Goiás, que eu fui fazer o resgate, graças a Deus, milhares de pessoas lá de 23 anos atrás, quando a gente passou lá, graças a Deus. Mas um monte de gente com demônio, legiões de demônios. Uma senhora que eu atendi, que era daquela época. E tudo isso aqui foi o que ela fez. Começou a trabalhar muito, começou a se envolver muito, e aí não tinha tempo mais para a sua vida com Deus. Fim das contas, 10 anos afastada, virou prostituta, viciada na bebida, a vida desgraçada, uma legião de demônios. É isso que o diabo quer. É isso. Que você veja a gente como inimigo. Porque o diabo fez Eva ver Deus como inimigo. Sim ou não? Olha, Deus falou que eu não posso comer, porque se eu comer eu vou morrer. Não, vai morrer não. Deus está escondendo de você algo muito bom. Se você comer, seus olhos vão se abrir. Quer dizer, ela olhou Deus com maus olhos, olhou Deus como inimigo. Deus cuidava do homem, cuidava do casal. Deus descia toda a viração do dia, passeava com Adão e Eva. Eles tinham tudo, não faltava nada. Nem o diabo podia criar problemas no jardim do Éden. O diabo não podia fazer nada, era perfeito. Mas ele conseguiu colocar maus olhos. E assim ele consegue colocar maus olhos da pessoa contra a gente. A gente só prega a palavra de Deus. O que está escrito.
Porque quer ver a pessoa ter vida, ter paz, de verdade curtir a vida, ser cheia do Espírito Santo. Ter a paz, que não tem depressão, que não tem problema. Nada pode roubar essa paz verdadeira que vem do Espírito Santo. Que a pessoa cresça, prospere, tenha vida abundante, seja salva. Mas o diabo faz ela olhar a gente como inimigo. Sim ou não? Se a gente ficar só falando versículo bíblico de promessas, que pastor legal. E se cantar bastante, que pastor maravilhoso. E se dançar então, que pastor ótimo. Sim ou não? Pensa, gente. Pensa. Pelo amor de Deus. Você acha que a gente quer ver a igreja cheia ou vazia? Hã? Cheia ou vazia? Ora, pregar desse jeito é mais fácil encher ou esvaziar a igreja? Então, se a gente tivesse preocupado com a igreja, o bispo Macedo, a começar dele, se nós estivéssemos preocupados com a igreja, querendo membros, vem para cá, vem para cá, vem para cá, vem para cá, fica aqui, nós não iríamos falar essas coisas. Deixa eu botar banda aqui, cantar, dançar, pular, beijar. Sim ou não? Pelo amor de Deus, use a sua inteligência. A gente quer ver você salvo, cheio do Espírito Santo, vivendo aqui na terra com o diabo debaixo dos seus pés. Ouça a palavra de Deus. Pare de lutar contra a verdade. Lutar contra a vida. Contra Deus. Tenho, porém, contra ti. Olha só, Jesus, desculpa, mas hoje, vigília, eu tenho que falar tudo. Pode? Se não pudesse também eu ia falar. Tenho, porém, quem é que tinha? Jesus. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quer dizer, essa igreja tinha algum pecado? Sim ou não? Não. Essa igreja não tinha nenhum pecado. Não tinha adultério, não tinha prostituição, não tinha nenhum pecado. A única coisa que essa igreja tinha, que Jesus tinha contra ela, é que tinha abandonado o quê? Primeiro amor, primeiras obras. Então, Jesus está ensinando para você, para mim, para cada um de nós, que eu tenho que viver até o último dia da minha vida como? Primeiro amor, fervoroso nas coisas de Deus, praticando as primeiras obras. Aí vem a serpente e diz, não, você já tem 20, 30 anos de igreja. Você já orou muito, você já jejuou muito, você já foi em muita vigília, você já fez isso, fez aquilo. Não, agora ensina quem está chegando agora. Você não precisa mais. A serpente vem para roubar o primeiro amor, porque ela sabe que o primeiro amor, as primeiras obras, o fervor com as coisas de Deus, com as coisas santas, é a vontade de quem? É a vontade de Deus. Então, se eu perder esse primeiro amor, eu estou tocando no dízimo, tocando no sagrado, estou comendo do fruto, eu estou desrespeitando a Deus. E aí, salvação já era. Porque ele falou que se eles não se arrependessem e não voltassem às primeiras obras do primeiro amor, já era. Você está vendo como é que é fácil a gente cair, se desgraçar? É fácil. Porque a serpente, o que mais tem no mundo é o quê? O que mais tem no mundo é serpente, até dentro da igreja. É ou não é verdade? Às vezes a gente está falando aqui, a serpente está do lado ali, ó. É ou não é? O que mais
Mas tem a serpente, como o bispo falou, a gente está num ninho de cobras hoje. A palavra de Deus sendo jogada fora, desconsiderada. Um mundo que não tem regras, que não tem limites. Então é sua alma, é sua salvação. Você não pode sair do paraíso. Ou viver fora dele, se você está. E como que eu vou ter o primeiro amor, se eu não priorizo quarta e domingo? Ouvir a palavra de Deus, orar, jejuar, meditar na palavra. Como? Não tem como. O que eu aprendi a fazer no início da igreja, quando eu estava desgraçado na mão do diabo, eu tenho que fazer até hoje. Eu tenho que fazer até hoje. Poxa, essa revelação que Deus deu ao bispo é extraordinária, é maravilhosa. Eu estou tendo revelações, eu estou vendo, eu estou enxergando coisas que eu não estava vendo. Lá em Goiás mesmo, que 23 anos que eu passei lá, Deus me mostrou coisas. Deus me mostrou coisas que eu não estou fazendo mais. Deus me mostrou atitudes de fé, de entrega, de dependência, que eu não estou fazendo mais. Deus me mostrou. Deus abriu meus olhos. Estou fazendo nada de errado, não estou cometendo nenhum pecado. Estou na fé. A gente vive aí oração, propósito. Sim ou não? Mas há 23 anos atrás era mais intenso. Tinham coisas que eram mais intensas. E Deus me mostrou. Então eu estava caminhando. Porque você lembra ali? Quando é que as mulheres de Salomão corromperam ele? Na velhice. Você que é velho de igreja como eu, é isso aí. Vence pelo cansaço. Não tem mais problema. Não vai acontecer mais nada. Você já está salvo. Você tem o Espírito Santo. Você é de Deus. É isso aí. E Deus me mostrou coisas que eu imediatamente decidi corrigir. Isso é outra coisa. Para ter o primeiro amor, está cansado? Pode continuar? Para ter o primeiro amor, você tem que vir à igreja com sede, com desejo de ouvir a Deus. Por exemplo, toda revelação que Deus dá, a gente não procura passar para você, Deus falou isso aqui, o bispo Macedo. Não, a gente procura ver, viver, analisar. Eu tenho quase 35 anos pregando a palavra de Deus no altar. Quer dizer, eu já li a Bíblia toda, eu já preguei de tudo. Mas eu sei que sempre Deus tem algo novo para falar. Então a sede continua, o desejo continua. Até hoje eu ouço o bispo Macedo, todo dia é sagrado, meio-dia eu ouço o bispo Macedo. Eu sei que Deus tem coisa nova para falar. Eu sei que Deus tem coisa nova para revelar. Então a sede não acaba. Porque Jesus lá, no dia da festa, no último dia da festa, ele diz: quem tem sede, venha e beba. Quem não tem sede, ele não chamou quem não tem sede. Então, às vezes a pessoa vem à igreja quarta-feira e domingo, isso é todo dia, mas principalmente quarta e domingo, vem por religiosidade. Ela vem porque ela não quer perder, vem por medo do inferno, vem porque ela quer alcançar outras coisas. Ela vem por vários motivos, mas não vem porque ela quer crescer na comunhão com Deus. Isso é prioridade, gente. Se você vem para a igreja por religiosidade, você vai vir sem sede. A palavra não vai entrar. Não vai acontecer nada. Aí é como a gente já viu até de casal. Casal está na reunião, sai da reunião. E a esposa, poxa, meu Deus, que palavra. E o marido fala assim, eu não estava nessa reunião. Quer dizer, não mexeu com ele. A palavra não entrou. Por quê? Porque estava ali, talvez para acompanhar a esposa. Religiosidade. Mas a esposa que estava com sede, porque quando você vem com sede, o que eu não consegui falar, Deus vai falar com você por causa da sua sede. Está compreendendo? Então isso nunca pode acabar. Nunca. Você nunca pode perder essa sede da comunhão com Deus. Senhor, fala, revela, me mostra. O que mais o Senhor quer? O que o Senhor quer que eu faça? Então pessoas que ficaram velhas na igreja, não ganham mais alma, não fala de Jesus, não tem mais paixão pelas almas, não ora mais como antes, enfim, está ali fazendo o básico. Às vezes está fazendo o básico. Está ouvindo o diabo.
Porque Jesus disse: não abandone o primeiro amor. Não deixe as primeiras obras. Então eu não posso estar na igreja para ter as coisas de Deus, para tirar as coisas de Deus. Não posso. Eu tenho que estar aqui para entregar a minha vida para Deus. Quando que ele deixou de dar o dízimo? Teoricamente, nunca. Mas era só dinheiro. Porque tudo girava em função de ter coisas e não agradar a Deus. Ai, meu Pai. Vamos continuar. O Espírito Santo diz: não deixando nossa mútua, quer dizer, estar na igreja diante do altar, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, muito mais, quanto vedes que vai se aproximando. Então o Espírito Santo está dizendo que quanto mais a gente vê que se aproxima o dia da vinda de Jesus, mais temos que congregar, que estar na casa de Deus, que estar aos pés de Jesus, e exortando um ao outro, falando, estimulando. Então esses últimos dias são dias que Deus está dizendo: você precisa mais do que antes. Eu preciso mais do que antes. Dessa comunhão com Deus, da quarta domingo. Aí vem a serpente e diz: não, hoje os dias são corridos e a gente não tem tempo para nada. É a decisão de cada um, está escrito. Se eu deixo de congregar, se eu deixo de vir, sacrificar para mostrar para Deus que Ele é importante, então eu estou tocando na vontade de Deus. Eu estou tocando no dízimo. Eu estou ouvindo a serpente. Essa é a realidade, nua e crua. Mais algumas. Não sejais vagarosos no cuidado. Sede servindo ao Senhor. Quer dizer que se eu não for fervoroso servindo a Deus, eu estou ouvindo a quem? O diabo, a serpente. Eu estou tocando no dízimo, eu estou comendo do fruto. Eu estou tocando no sagrado. A vontade de Deus é sagrada, é soberana. Será que eu tenho tocado na vontade de Deus? Será que eu tenho tocado no sagrado? Porque é o resultado da vida. Minha vida é resultado do que eu entrego no altar. Do que eu entrego para Deus. Corpo, alma e espírito. Estou falando de oferta agora não. Estou falando corpo, alma e espírito, vida. Você tem sido fervoroso? Ou você foi fervoroso um dia? Ou talvez nunca foi, não sei. Você está recebendo algumas das regras da justiça do reino de Deus, que Ele quer que você faça, para Ele poder te colocar no Éden, no paraíso. Amém, pessoal? Não é para você ser de igreja, não. Ser de Deus. Há esse fervor? Mas assim é muito difícil. Eu até escrevi para você ler. Mas assim é muito difícil, bispo. Esse não está pequeno, era para ser separado. Difícil é viver sem Deus. Difícil é você viver sem Deus. Sujeito à depressão, a toda desgraça que está nesse mundo e que vai ainda acontecer. Isso é que é difícil. Fazer a vontade de Deus não é difícil, não. Ela exige sacrifício, mas ela traz resultado. Ela traz Deus. Ela me mantém na bolha, esconderijo do Altíssimo. É prazerosa, porque mantém comunhão com Deus. A fonte jorrando dentro, a paz, a alegria, certeza de que pode acontecer o que for. Eu sei como é que vai terminar. Então, para você, imagina você viver num mundo como está, tendo segurança, certeza que pode vir qualquer tipo de problema, você sabe como é que vai terminar. Porque você está dentro da vontade de Deus.
Isso não tem preço. Cuide da tua alma, cuide da tua salvação, se você não estava cuidando. Cuide, pelo amor de Deus. Uma outra coisa dentro da vontade de Deus. Põe o vídeo da mulher, por favor. A descoberta da ciência. Olha só a descoberta da ciência. Sabe que códigos emanam de mente. Essa aqui é a famosa dopamina. É a química do autocontrole. Tá? Isso aqui é algo físico, não é metafísico, não é espiritual. É uma substância química que está no seu cérebro. Toda vez que você sente recompensado por um acontecimento, essa substância está ali presente. Se a gente injetar essa substância em você, você vai ter uma resposta comportamental. Se a gente tirar essa substância, vai ter uma resposta comportamental. Então isso não é espiritual, isso é físico. Correto? Então, assim como a dopamina, a gente tem o GABA, a gente tem um monte de outras substâncias responsáveis por medo, angústia, sofrimento, raiva, ódio, tudo isso é substância química. E essa substância está no cérebro. E a gente achava que ela ficava ali. Não fica. Essa dopamina se liga a uma pequena cadeia de aminoácidos e se derrama na corrente sanguínea. E na corrente sanguínea ela atinge todas as células. Todas as células do corpo, então ela tem vários terminais. Ó. E esses terminais vão encaixar substâncias diferentes. Elas encaixam. Quando elas encaixam, essas emoções se derramam na corrente sanguínea e atingem todas as células. Então, seu rim também sente. Seu baço também sente. Seus ossos sentem também. Seus gânglios, principalmente suas gônadas, suas células excretoras de substâncias, tá? Todas elas sentem também. E se manifestam de acordo, tá? Agora, a célula que tem o maior número de receptores é a célula neurológica, lembra da sinapse? Na sinapse ela tem uma infinidade de receptores para tudo isso. A segunda célula do corpo com o maior número de receptores para a química cerebral são as células imunológicas. Então, a célula que mais sente suas emoções, em primeiro lugar, são os neurônios. Segundo lugar, seus leucócitos, macrófagos, eosinófilos, todas as células imunológicas. Ou seja, quando você se sente uma vítima, a palavra vítima é aquele que sofre agressão. E você derrama isso na sua corrente sanguínea, todas as suas células imunológicas se sentem assim e deixa rolar. Diminui a atividade leucocitária. Sua imunidade cai. Então, quando você assiste televisão, 5 minutos de notícia ruim, sem reação racional e cerebral, cai a sua imunidade por 5 horas. Então, se você envenenar sua mente, você diminui suas respostas imunológicas. Tá vendo? Resumindo, você entendeu? Quando você fica ali, não posso, não consigo, meu Deus, coitadinho de mim, todo o seu corpo se entrega. Todo o seu corpo se entrega. Sistema imunológico é o exército do corpo que luta contra a bactéria, que defende o corpo de doenças, de problemas. Por isso que os médicos já falaram, 70% da resposta é do paciente, 30% é do remédio. O remédio melhor do mundo. Se o paciente se entregar, todo o corpo dele se entrega. E o remédio não faz efeito. Está escrito. Não temas. Até o rapaz me lembrou. 366 vezes na Bíblia não temas. Uma para cada dia do ano. E para o ano que tem 366. Então Deus está sempre dizendo, não tema, não se entregue. Reprima a tua voz de choro, como está lá em Jeremias. Então quando Deus fala isso, não se sinta vítima, não fique brigando, não aceite mágoa, não tenha medo. É para o seu bem. Porque se você fizer isso, até o seu corpo vai se entregar. Você vai ficar doente. Até câncer vai dar. E o diabo vai prevalecer. Por quê? Porque Deus diz, não temas. Se eu fico aceitando o medo,
a quem eu estou ouvindo? O diabo, a serpente. Eu estou tocando na vontade de Deus. Eu estou tocando no dízimo. Eu estou comendo do fruto. Agora o problema vem. Peraí, esse problema é para acabar com a minha vida. Mas Deus disse, não temas. Então eu não vou ter medo. Eu me apego a Ele. Eu vou crer na palavra dEle. Eu vou em frente. Deus é comigo. Está aí. Então às vezes as pessoas acham que a gente é muito duro, que a gente é muito radical. Mas está aí. A ciência está dizendo, se você ficar nessa de coitadinho, você vai gemer, você vai sofrer. O nosso corpo foi criado. Até o nosso corpo foi criado por Deus para sempre ir para frente, dominar, vencer, não se entregar, não se curvar, não se prostrar. Deus nos fez uma máquina perfeita. A máquina mais perfeita do mundo é o corpo, é o nosso corpo. Não existe computador ainda e nunca vai existir computador tão avançado quanto a mente. Quer dizer, Deus nos fez uma máquina poderosa para a gente vencer tudo. Mas quando a gente toca na vontade de Deus, ultrapassa o limite, faz a vontade do diabo, então aí é o diabo que prevalece. Ficou claro, gente? Então o que Deus quer? Que você respeite. Respeite a vontade dEle. Está com amizade errada? Corta. Está com namoro errado? Corta. Está com mágoa, está com ódio? Perdoe. Não importa se a pessoa vai continuar fazendo mal. Você quer ser salvo? Se batize nas águas. Busque o Espírito Santo, o reino de Deus em primeiro lugar. Você está entregue a medo, a dúvida? Não aceite mais, confie em Deus. Seja fervoroso, volte ao primeiro amor, não sei. Olhe para você. Bispo, eu não sei direito, mas eu posso fazer o seguinte. Como muitos já oraram assim, Senhor, eu não sei nem o que é a tua vontade, mas a partir de hoje, o que o Senhor falar, o que eu aprender, o que eu entender, o que tiver na Bíblia, é assim que vai ser. Isso você pode fazer. E você vai aprendendo e Deus vai sendo o primeiro. Aí Deus vai estar com você. E além de tudo, o principal é a salvação. Amém, pessoal? Não ouça o diabo, porque ele está sempre garantindo que a gente pode fazer do nosso jeito que não vai ter problema. Porque é isso que ele quer. Porque daí eu fico sujeito a ele. Aí eu estou obedecendo a ele. Então aí ele tem poder sobre a minha vida. Então, tudo que Deus quer é isso aqui. Nós falamos outro dia. Olha aí. Não. Como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Então quando a gente fica murmurando, além do corpo se entregar, a porta é aberta para quem? Para o diabo, para o destruidor. Então se eu fico murmurando, eu estou tocando na vontade de Deus. Mas quando eu tenho vontade de murmurar, mas não, eu reajo. Deus é comigo. Levantou um problema aqui, então esse problema vai virar um testemunho, vai virar um milagre. E por aí vai. Então eu estou fazendo a vontade dEle, eu estou confiando, estou respeitando, e Ele vai poder cuidar de mim. Amém, pessoal? Olha só, para encerrar. Achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará. É isso que Ele espera de você, de mim, de cada um de nós. Que a gente faça a vontade dEle. Doa a quem doer, custe o que custar, não interessa, é a vontade de Deus que prevalece. Eu não vou tocar na árvore, não vou tocar no dízimo, eu não vou tocar na vontade de Deus, porque tudo que Deus estipula é para o meu bem. Ele quer que eu seja livre, Ele quer que eu tenha o melhor, Ele quer que eu tenha salvação, Ele quer que eu tenha o Espírito dEle. Então eu não vou discutir com a vontade de Deus. Pode o coração gritar, pular, espernear, sangrar. Que sangre, é a vontade de Deus que vai ser feita. É só isso que Deus espera. Faça a vontade dEle. E o resto você já sabe, né? Fala Davi, que ele diz, achei Davi com santo óleo ungir. Quer dizer, o Espírito Santo. O Espírito Santo. Com o qual minha mão ficará firme e meu braço fortalecerá. Deus vai ser com você. Então agora, nós vamos ver o vídeo de hoje. E se você quiser agora, nesse momento... Se você fala, bispo, eu nem sabia, não tinha nem noção, mas Deus me mostrou, eu estava tocando na vontade dEle. Mas a partir de hoje, eu vou sair dessa vigília dentro da vontade de Deus. Eu vou fazer o que Deus espera que eu faça. Ainda que seja sacrifício, eu vou sacrificar. Renunciar coração, não importa.
Eu não aceito viver ouvindo o diabo, enganado, iludido. Eu não aceito viver sem a vontade de Deus, porque eu quero Ele na minha vida. Então você vai deixar o pecado, você vai deixar o erro, você vai deixar o maus olhos, prostituição. Eu não sei o que é. Você vai deixar a religiosidade, você vai voltar ao primeiro amor, você vai se batizar nas águas para ser de Deus e não para ser membro de igreja. Você vai devolver o dízimo, que começa com os primeiros 10%, que tem que representar esse toto na sua vida. Você vai, quarta e domingo, não tem negócio, não se discute, não tem negociação. É a prioridade, a minha alma, a minha vida, é o meu Deus. O resto do tempo eu vou fazer o que tem que fazer, e Deus vai ser comigo, porque eu serei com Deus. Então você quer tomar uma decisão nessa vigília, porque Deus descia na viração do dia e andava com um homem. Depois o homem perdeu isso. Você pode ter chegado aqui hoje sem Deus, mas hoje, na viração do dia, você pode sair com Deus. E se chegou com Ele, você vai sair mais íntimo ainda. Porque Ele disse, quanto mais se aproximar o dia da vinda de Jesus, mais fervorosos temos que ser. Porque é o tudo ou nada.